Para a gente poder começar esse assunto e falarmos sobre os seres vivos e o ambiente, eu preciso entender primeiro a forma de organização desses seres vivos dentro do ambiente, ok? Uhum. Então, nesse começo, a gente vai entender, então, os níveis de organização da vida dentro do ambiente. Como que a vida se organiza? Bom, o nível mais baixo de organização da vida é um único indivíduo, ok? Você Uhum. é um indivíduo. Aqui na nossa apresentação tem uma formiguinha ali, que é um indivíduo. Uma bactéria é um indivíduo. Quando eu falo em um único indivíduo do ambiente, eu digo que ele é um organismo. Então, o nível mais baixo de organização dos seres vivos no ambiente é um único organismo, ok? Só que acontece, Ok. na natureza, raramente a gente vai encontrar um indivíduo sozinho. Normalmente, esses indivíduos, eles estão juntos com outros semelhantes. Esses seres vivos estão com outros da mesma espécie. Então, quando eu tenho um conjunto de organismos de uma mesma espécie que estão ali no mesmo ambiente e eles estão interagindo um com o outro, nós dizemos que nós temos ali uma população biológica. Então, o que é uma população biológica? É ali aquele conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que está ali interagindo entre eles, ok? Professor, Pode falar? mas um organismo é um corpo. Exato. Ah, É entendi. um indivíduo, um só. Quando eu tenho outros iguais a eles, ou seja, outros de uma mesma espécie, no mesmo local interagindo, é uma população biológica. Aqui Sim. nessa imagem, nós temos uma população biológica de formiga. Quando nós estamos na escola, em uma sala de aula, nós somos vários seres humanos juntos ali. Então, nós temos uma população biológica de humanos. Quando você sai na rua e tem um gramado, ali eu tenho várias plantas, várias gramas de uma mesma espécie. É uma população biológica, ok? Entendi. Mas na natureza, também é difícil nós encontrarmos uma única espécie vivendo num lugar. Normalmente, nós temos 2, 3, dezenas a milhares de espécies vivendo juntas no mesmo lugar e se interagindo. Então, quando eu tenho várias populações biológicas no mesmo lugar se interagindo, nós dizemos que nós temos uma comunidade biológica. Então, olha só, aqui nós temos uma população biológica de formigas se interagindo com tamanduá. Então, aqui eu tenho duas espécies, no mínimo, duas espécies, ou seja, duas populações biológicas diferentes se interagindo. Ok? Professor, Pode falar. exemplo, na minha casa tem uma cachorra. É isso uma comunidade biológica? É uma comunidade. Você interage com ela. Você põe comida e Sim, água para ela, sim, você brinca. Se tem uma interação de qualquer tipo, é uma comunidade biológica, ok? Essa entendi. interação pode ser Ok. positiva, pode ser negativa. E os tipos de interações a gente vai ver na semana que vem, na nossa próxima aula, tá bom? Tá Mas é isso bom. aí, Léo. Você está certinho na colocação. Bom, e o que acontece? Ah, Acontece que na comunidade eu tenho ali a interação entre as espécies diferentes. Mas as espécies, os seres vivos, eles não interagem apenas entre si. Eles interagem também com o ambiente. Então, quando eu tenho a interação dos seres vivos, ou seja, os fatores bióticos, com os seres não vivos, ou seja, os fatores abióticos, o que seriam os fatores não vivos? A água, o solo, a luz, o calor, né, a temperatura, de uma forma geral. Quando eu tenho interação dos seres vivos com as coisas não vivas do ambiente, naquele local eu vou ter o quê? Eu vou ter um ecossistema. Essa definição de ecossistema a gente já tinha visto na nossa aula passada, né? Uhum. Então, sobre o ecossistema, alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Professor,
Pode falar. Mas o ecossistema é seres não vivos e seres vivos. Isso, a parte viva e não viva do ambiente se interagindo, ok? Sim. É isso aí. Se alguém quiser lembrar um pouquinho mais, aprofundar, dá uma olhada naquela nossa última aula que a gente falou praticamente só sobre ecossistemas lá. Mas o que acontece? O nível de organização da vida, ele não se limita ao ecossistema. Nós temos ainda um outro nível, que é o quê? Que são quando eu junto vários ecossistemas próximos, ok? Eu tenho vários ecossistemas, mas todos esses ecossistemas vão ter o mesmo clima. Vai ter praticamente a mesma quantidade de luz, a mesma quantidade de chuva, a mesma temperatura. Então, esses locais que eu tenho vários ecossistemas, mas o clima é o mesmo, nós temos um bioma, que inclusive bioma foi o tema de uma lição de casa dessa semana, ok? Eu tinha até colocado uma aula online lá, uma videoaula lá para vocês, né, assistirem. Nós estudamos um pouco os biomas do Brasil. Então, o bioma, ele é o quê? É o conjunto de vários ecossistemas. Quer ver? Vamos dar uma olhada nessa foto que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui o ecossistema aquático, tenho ecossistemas terrestres. Aqui atrás eu tenho montanhas com outros ecossistemas. Posso ter cavernas aqui com outros ecossistemas. Mas todos estão recebendo a mesma quantidade de luz. Quando chove, todos recebem a mesma quantidade de chuva. A temperatura ao longo do ano é a mesma nesse lugar. Então, mesmo sendo vários ecossistemas, o clima é o mesmo. Por esse motivo, aqui nós chamamos de bioma. E o último nível de organização da vida, que é o quê? É o conjunto de todos os biomas do planeta. O conjunto de todos os seres vivos do planeta vai formar o último nível de organização da vida, que é a biosfera. Ok? Então, olha só. É o planeta Terra. O conjunto deste forma esse, conjuntos deste forma esse, conjunto desses forma este, conjunto desses esse e conjunto desses esse último aqui. Ok? Então, assim, para a gente fazer um resumão aí, e depois, se você quiser repassar o vídeo e anotar, eu coloquei aqui agora na forma de texto para a gente entender. Então, o organismo é um único ser vivo. Uma população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que se interage. Se não tiver interação, não é uma população. Por exemplo, vocês estão aqui, vamos supor aqui que aqui é a nossa sala de aula agora, e nós estamos aqui nos interagindo, não estamos? Vamos supor que lá no Japão esteja acontecendo uma aula dentro de uma sala lá, com os alunos do sexto ano no Japão. Nós e os japoneses somos de uma mesma espécie, ok? Mas eu pergunto, nós e os japoneses somos da mesma população biológica? Sexto ano? Somos ou não somos? Não. Não somos. Por quê? Porque nós não estamos interagindo. Então, uma mesma população biológica tem que ter interação, ok? Sim. O terceiro nível, então, é a comunidade biológica, que é o conjunto de populações biológicas diferentes interagindo, ou seja, na comunidade eu tenho no mínimo 2 espécies diferentes. O ecossistema é a interação dos seres vivos, ou seja, a interação da comunidade biológica com o ambiente, ou seja, a interação dos fatores bióticos, que são os seres vivos, com os fatores abióticos, que são os fatores não vivos, ok? Bom, vamos continuar aqui. Depois nós temos, então, o bioma, que o bioma é o conjunto de ecossistemas com as mesmas características climáticas. Tanto, sexto ano, que eu já aviso vocês vão estudar biomas em 2 matérias. Vão estudar biomas em ciências e vão estudar biomas em geografia. Por que eu vou estudar a mesma coisa em 2 matérias diferentes? Porque nas ciências, vocês vão estudar os seres vivos de cada bioma.
E em geografia você vai estudar o clima de cada bioma, já que o que define o bioma são as características climáticas, ok? E por último, nós temos a biosfera, que é o conjunto, então, de todos os seres vivos do planeta. Sobre esses níveis de organização, alguém ficou com alguma dúvida? Professor, peraí, é só para eu captar direito. Pode falar. É tipo, o organismo é um ser humano, população biológica é vários seres humanos interagindo com o outro, da mesma espécie, né? A comunidade outras espécies interagindo-se, né? Ecossistema é quando todos os seres vivos e não vivos se juntam o bioma. Vamos lá, peraí, Léo, deixa eu fazer uma pausa. Um ecossistema não é todos os seres, tá? São os seres, um conjunto de seres que se interagem. Por exemplo, eu posso falar que o pinguim e o camelo pertencem ao mesmo ecossistema? Não. Não, porque não há interação. Eles estão em locais totalmente diferentes, ok? Então, o ecossistema, os indivíduos, eles vivem no mesmo lugar e se interagem, tá bom? Só corrigindo isso. Pode continuar. E bioma? E bioma é o conjunto de seres bióticos e abióticos, né? E a biosfera é tipo o planeta Terra. Vamos lá, peraí. O bioma aí tá errado. O bioma é o conjunto de ecossistemas, então são vários ecossistemas que estão ali próximos e todos esses ecossistemas têm as mesmas características climáticas, geológicas, ok? O ambiente favorece eles ali com as mesmas condições para todos aqueles ecossistemas, ok? Um bioma é tipo o Brasil? Não. O Brasil vai ter vários biomas. Então, por exemplo, essa semana nós fizemos uma lição de casa sobre os biomas do Brasil. Aí vocês estudaram lá, por exemplo, a Mata Atlântica. Aí vocês viram que a Mata Atlântica no Brasil é um tipo de floresta que tem uma grande população biológica de plantas, que tem uma grande comunidade biológica de plantas, de animais. Vocês viram que na Mata Atlântica chove muito, tanto que nos Estados Unidos a nossa Mata Atlântica é conhecida como a Rainforest, ou seja, é a mata de chuva, a floresta de chuva, porque lá chove muito. Nós vimos que a Mata Atlântica tem muitos rios. Nós vimos que a Mata Atlântica ela tem um verão quente e um inverno razoável ali, que é bem característico de ambientes tropicais. Então, olha só, isso era a Mata Atlântica. Mas quando a gente foi para o outro bioma, por exemplo, lá para o Cerrado, nós vimos que o Cerrado ele é um ambiente que tem a geografia mais plana, nós temos uma incidência de calor maior, um inverno muito seco, um verão com alguns pontos de incidência de chuva, uma grande distribuição de rios também. Então, olha só, o Brasil tem vários biomas, ok? E biosfera? É o planeta Terra? Todos os seres vivos do planeta Terra, ok? Esse sufixo esfera significa camada. Então, por exemplo, nós no sexto ano estudamos as camadas da Terra. Nós vamos estudar a geosfera, que é a camada de rochas e solo da Terra. Nós vamos estudar a hidrosfera, que é a camada de água da Terra. Vamos estudar a atmosfera, que é a camada de ar da Terra. E a biosfera, que é, entre aspas, a camada de vida da Terra. Ok? Ok. Maravilha. Vamos continuar então? Sim. Então aqui eu paro com essa introdução, que são os níveis de organização, e a gente vai entrar num novo conteúdo, que é o conteúdo que a gente vai agora até o final da aula de hoje, que é o fluxo de energia nos ecossistemas, tá? Para quem estiver acompanhando aí pela apostila, eu estou aqui no capítulo 4, nas páginas 114 e 115, tá? Então, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala em fluxo de energia, nós temos que entender que nós estamos falando de que tipo de energia? Será que eu estou falando da energia que sai da tomada aqui, que liga a minha televisão? Ou da energia que acende a minha lâmpada? Não. Eu estou falando da energia que eu tenho e eu preciso para fazer todas as minhas atividades.
Então, nesse momento, você está gastando energia. O seu cérebro está trabalhando para aprender, o seu corpo ali está escrevendo, gastando energia. Quando você corre, quando você pula, quando você dorme, você está gastando energia. Quando você pisca, você está gastando. Então, eu quero que vocês entendam sobre como essa energia que os seres vivos precisam para sobreviver flui dentro de um ecossistema, ok? Mas quando a gente fala, bom, eu estou gastando energia, vamos pensar, por exemplo, numa bateria do celular, do computador. Você tem uma bateria que você vai usando no celular, mas chega uma hora que aquela energia acaba, não acaba? Aí o que você tem que fazer? Você tem que recarregar, põe lá na tomada para pegar mais energia. E no nosso caso, como que a gente repõe essa energia? No nosso caso, de onde vem a energia que nós utilizamos, ok? Então, para a gente entender isso, a gente vai estudar algumas coisas naturais do nosso corpo. O nosso corpo produz a energia que nós precisamos. Esse processo que o nosso corpo utiliza é chamado de respiração celular. Preste atenção que respiração celular é diferente da respiração pulmonar. Respiração pulmonar é essa, né? Essa respiração que nós fazemos é a chamada respiração pulmonar. Ela é totalmente, sim, diferente da respiração celular. É dessa daqui que eu vou falar agora, ok? A respiração celular, ela vem quando nós fazemos duas coisas, basicamente. A respiração celular, ela começa quando a gente respira e pega o gás oxigênio. Você sabe, nós já aprendemos que quando nós puxamos o ar para dentro do corpo, nós estamos pegando o quê? Estamos pegando gás oxigênio da atmosfera. Esse gás oxigênio entra pela minha respiração e dentro do meu corpo, esse gás oxigênio vai se misturar com uma outra coisa. Vai se misturar com a glicose. O que é glicose? A glicose ela é um tipo de açúcar, ok? Mas preste atenção que glicose, quando eu falo em tipo de açúcar, os alunos já imaginam aquela coisa branquinha que a gente tem em casa. Aquilo realmente é glicose, aquilo realmente é açúcar. Mas muitas outras coisas também é glicose e açúcar. Como, por exemplo, aqui a batata, a farinha, o macarrão, algumas frutas como banana tem muita glicose, o pão. Então, glicose vai muito além daquele açúcar branquinho que a gente tem em casa, ok? Então, quando o nosso corpo pega o gás oxigênio mais a glicose dentro do nosso corpo, isso vai acontecer uma reação química. Vai ocorrer uma reação que vai formar 3 produtos. Quais são esses produtos que vai ser formado? A primeira coisa que vai ser formada é o gás carbônico. Então, o gás carbônico, para nós, a maioria do gás carbônico que a gente produz não serve para a gente tem que jogar ele fora. Então, olha que legal. Quando você puxa o ar, você está pegando o quê? O gás oxigênio. Desculpa. Mas quando você solta o ar, você está jogando esse gás carbônico fora, porque para a gente ele não serve. Além do gás carbônico, o nosso corpo vai produzir mais uma coisa. Ele produz água. Ué, professor, você está falando que eu produzo água? Sim, o seu corpo produz água. É claro que a água que nós produzimos, ela é pouca se comparada à quantidade de água que nós precisamos, tá? Por isso que a gente tem que beber muita água todos os dias. Tem gente que fala que a gente tem que beber tantos litros de 8 copos de água, né? Isso varia muito, tá, Léo? Varia muito de pessoa para pessoa, de atividade física que ela faz, ou deixa de fazer. O interessante é que a gente beba água toda hora, tá? Uma dica que eu dou para vocês é, quando você sentir sede, é porque o seu corpo já está precisando de água faz tempo. Então, sempre que você passar ali pela cozinha da sua casa, toma um copão de água que vai ser o suficiente para você aí. Então, além do gás carbônico e da água, essa reação química vai fazer o que a gente está esperando, que é o quê? A
produção de energia. Então, olha que legal. Nós respiramos e comemos para quê? Para produzir a energia que o nosso corpo precisa. Ok? Então, por isso que nós respiramos a todo momento e comemos todos os dias. Porque esses dois ingredientes juntos no nosso corpo vai ser utilizado para produzir a energia que a gente precisa. Ok? Mas aí vem uma questão. O gás oxigênio, eu sei que ele vem da atmosfera. O gás carbônico eu vou jogar fora, a água eu vou utilizar e a energia é o que eu vou fazer todas as atividades. Aí vem uma grande questão. E essa glicose? De onde que ela veio? Como que essa glicose foi produzida para chegar dentro do meu corpo? Bom, galerinha, a glicose, ela vem de um outro processo, um processo lindo, maravilhoso, chamado fotossíntese. Então, a fotossíntese, que é um processo que a gente vai estudar bem detalhado mais para frente, é o processo que as plantas utilizam para produzir a glicose, para produzir o açúcar. E como que ocorre a glicose? Como que ocorre a fotossíntese? Como que a fotossíntese funciona? A produção da glicose na fotossíntese ela é bem simples. Eu tenho ali uma planta, mas na planta, a parte da planta que vai fazer a fotossíntese não é a planta toda. A parte da planta que faz a fotossíntese são as folhas, ok? A parte verdinha dela. Bom, na verdade, a fotossíntese vai ocorrer na folha em uma estrutura específica dela. A fotossíntese vai ocorrer nas células que fazem parte da folha. Se você ver essa imagem, você está vendo aqui, ó, cada estrutura dessa é uma célula da planta. Você está vendo aqui bolinhas verdes dentro das células? Então, essas bolinhas verdes que ficam nas células das plantas, na célula das folhas, é que vai produzir a glicose. Essas estruturas verdinhas são chamadas de cloroplasto. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma bolinha verde. Essa bolinha verde grandona é o cloroplasto. É ela quem vai produzir a glicose. Então, como que funciona? A folha, então, a célula, o cloroplasto da planta, vai fazer o quê? Vai pegar o gás carbônico que está na atmosfera, vai juntar esse gás carbônico com água, só que para fazer isso, a planta precisa de um tipo de energia específico. Que tipo de energia que a planta vai utilizar? Ela vai utilizar a luz do sol. A luz, na verdade, uma lâmpada poderia ser para algumas plantas. Então, a planta ela utiliza esses três ingredientes: o gás carbônico, a água e a luz. Quando ela junta esses três ingredientes, ela produz duas coisas. O que ela produz? Ela produz o gás oxigênio e produz a glicose. Mas, espera aí. Alguém percebeu alguma coisa nessa fórmula que eu coloquei para vocês? Essa fórmula que eu coloquei aqui, se assemelha a alguma outra coisa? Deixa eu ver, não tô vendo nada. E aí, alguém percebeu ou não? Não? Bom, perceba eu acho que sim. sim, Porque eu não sei se está certo. Pode falar, mas tomando todinho. A planta suga o gás carbônico, usa a água para crescer, usa a luz para fazer a fotossíntese, libera o gás oxigênio e traz frutos. Não, mas assim, deixa eu só corrigir uma coisa. O gás carbônico, a água e a luz vão ser utilizados juntos para fazer o gás oxigênio e a glicose, tá? O que eu queria que vocês percebessem? Essa é a segunda fórmula que nós estamos aprendendo. A primeira, nós falamos da respiração celular. A segunda, nós falamos da fotossíntese. Para vocês visualizarem, então, eu vou colocar uma fórmula do lado da outra. Olha só, aqui em cima eu tenho a fotossíntese e aqui embaixo eu tenho a respiração celular. Alguém de vocês está vendo alguma semelhança entre elas? Alguém? Sim. E aí?
É. Alguém tá vendo alguma semelhança ou não? Bom, eu tenho uma semelhança. Qual semelhança? As imagens, são as mesmas imagens. As imagens são as mesmas, mas é só a imagem que é a mesma? As duas têm açúcar, As duas têm água e açúcar. CO2. Os ingredientes são os mesmos para fazer Os as coisas. ingredientes são os mesmos. Foi a Esther que falou? É isso aí, Esther. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso daqui, na verdade, é uma fórmula matemática, certo? Por quê? Olha só, eu tenho aqui uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Quando eu junto essas três, eu faço essas duas. Embaixo tem outra fórmula matemática. Esse mais esse, quando eu junto esses dois, o resultado vai ser esses três. Não sei se vocês perceberam, mas olha aqui. Na fotossíntese, eu vou gerar esses dois produtos, certo? Na fotossíntese, eu vou ter esses três ingredientes que vão me servir para fazer esses dois produtos. Na respiração celular, eu tenho esses dois ingredientes que vão servir para fazer esses três produtos. Se você percebeu, os produtos aqui da fotossíntese vão ser os ingredientes da respiração celular. E os produtos da respiração celular vão ser os ingredientes da fotossíntese. Conseguiram perceber isso ou não? Faz sentido. Aqui tá meio bagunçado. Eu vou mostrar isso acontecendo numa tela mais limpa para vocês poderem visualizar. Olha só. Oi, tá pode limpa. falar. Não tô vendo sujeira não, mas... Peraí, quem tá falando agora? Todinho. Tá, pode falar, Todinho. Não, a tela tá limpa, eu tô vendo aqui. Você queria tirar uma dúvida de lá? Não, é que a tela tá limpa agora que eu tô vendo, porque eu limpei, né? Eu passei álcool gel. Agora entendi. Oh, meu Deus, eu querendo dar aula. Vamos lá. Olha só. Então, olha só, a fotossíntese, ela vai pegar o gás carbônico e a água e vai utilizar um tipo de energia, que é a energia do sol. Quando ela fizer a fotossíntese, quando a planta faz a fotossíntese, ela libera dois produtos, o gás oxigênio e a glicose. Bom, esse é o trabalho da fotossíntese. Só que o gás oxigênio e a glicose vai ser utilizado na respiração celular. E a respiração celular pega o gás oxigênio e a glicose para fazer o quê? Para liberar e produzir a energia que eu preciso. Bom, como resquício da respiração celular, o meu corpo vai jogar fora dois produtos, o gás carbônico e a água. Então, olha só como a natureza é perfeita, né? Deus foi perfeito na sua criação. Porque, olha só, isso daqui é um ciclo. A planta libera gás, oxigênio e açúcar. Nós utilizamos o gás, oxigênio e açúcar e liberamos gás carbônico e água. A planta utiliza gás carbônico e água e libera oxigênio e glicose. O interessante, galerinha, que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Todas as reações precisam de energia. Minto. Todas as reações envolvem energia. Na fotossíntese, eu estou colocando energia. Na respiração celular, eu estou tirando energia. Então, olha só, na fotossíntese, eu coloco a energia da luz do sol. Na respiração celular, eu tiro a energia para eu utilizar, ok? Então, quando a gente fala sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, é assim que funciona. Eu tenho seres que fazem fotossíntese para produzir o açúcar, mas todos os seres vivos fazem respiração celular para liberar a energia que eles precisam, ok? Alguém não entendeu? Alguém está com alguma dúvida ainda? Eu não. Sexto ano. Deixa eu ver aqui. Esther, Leonardo, Mariana, Guilherme, Todinho.
Isabela, Nicolas, Vitor. E aí? Tá todo mundo ok então com esse conteúdo? Sim. Então, maravilha. Então a gente vai encerrar aqui essa aula.